que você precisa saber? Primeira coisa, é que todo procedimento, qualquer procedimento, tratamento, diagnóstico, e aí vem vocês, a anotação de enfermagem, precisa estar de forma clara. Quando eu digo de forma clara, o que significa isso? Eu preciso ter o conteúdo anotado do começo, do meio e do final do meu plantão. Então, para ser prática, se você faz um plantão de 12 horas, você assume aí o plantão às 7 horas da manhã. Então, você vai ter contato com o paciente, naquele momento que você está recebendo o plantão, e eu já vou falar dessa passagem de plantão, que também precisa estar registrado, mas não exatamente no prontuário do paciente, a passagem de plantão, eu já falo um pouquinho sobre esse registro, tá? Mas voltando aqui, para a gente conseguir concluir o raciocínio e ser bem dinâmica, recebi o plantão, tá? Do paciente, ok. Estarei ali prestando o primeiro atendimento, uma medicação, um banho no leito, um curativo, desde os procedimentos primários, desde como eu encontrei esse paciente. Como que eu encontrei esse paciente? Ele estava dormindo? Ele estava acordado? Ele estava consciente? Ele estava em coma? Ele estava sonolento? Ou seja, o nível de consciência, a primeira coisa que você deve lembrar de anotar. Então, recebo o plantão com o paciente no leito, consciente, ok, está orientado, está desorientado, né? Ah, mas isso é óbvio, mas se eu perco o paciente, se o paciente vai a óbito num momento qualquer lá do plantão, e você não anotou nada, a equipe médica, a equipe que vai fazer todo o processo de documentação do paciente, nem sabe como que ele chegou. Então, pessoal, muitas vezes, a maior parte das vezes, né, quem tem o primeiro contato com o paciente é você, técnico auxiliar de enfermagem. O médico, ele vai chegar para iniciar o plantão, para iniciar o tratamento, na verdade, iniciar toda a evolução, o exame físico do paciente, exame clínico, solicitar exames, verificar exames que já foram realizados. O médico, ele vai chegar no plantão para fazer isso, para passar a visita, a famosa visita. Mas o primeiro contato do paciente foi com você, né? Então, se você chegou no plantão e não descreve como você recebeu o paciente, e ocorre algo, e eu já vou trazer alguns relatos reais que aconteceram ali no plantão, e se eu não anoto, a gente que está fazendo uma auditoria no prontuário, está fazendo algum processo de registro de alguma situação do paciente, a gente não sabe, mas ele chegou, ele estava consciente, ele estava respondendo, ele estava responsivo ao início do plantão, às 7 horas, ou ele já começou a ter algum declínio, alguma anormalidade aí ao final do plantão e ninguém viu. Que pode acontecer, né? A última horário da medicação, 6 horas da manhã, depois ninguém mais entrou no quarto do paciente, e aí, quando você recebeu o plantão 7 horas, também não entrou, aí quando vai verificar 8h30, 9 horas da manhã, óbito. Que horas? Como que foi, né? Então, de toda a minha trajetória, eu já passei por situações de fazer uma auditoria no prontuário, paciente foi a óbito, sei lá, 9h50 da manhã. E eu procurar informações que antecedessem esse horário e não achar nada. E isso é muito sério. Por que é sério? Eu preciso ter toda a tratativa com o paciente, toda a prestação de cuidado, do início ao fim, de forma contínua. Eu não saio da enfermaria às 19, passo plantão, fecha a porta, amanhã eu volto, parou, paralisou. Não, eu tenho que dar uma sequência lógica no prontuário do paciente e a equipe, ela precisa estar ciente do que ocorreu. Então, por exemplo, eu recebi o paciente, prestei os cuidados, faço anotação, precisa a todo momento, né? Tem alunos que me perguntam, a cada procedimento eu preciso anotar? Deve anotar. O que não está escrito, não foi feito, não foi evidenciado. E se isso for parar na mesa lá do juiz, ele não estava no dia do plantão. Ele não vai falar assim, nossa, ela realmente fez tudo, atendeu a parada, foi tudo sincronizado, mas o paciente acabou indo a óbito, mas não está anotado. E aí? O juiz não estava no momento. Então ele vai achar o quê? Que não foi realizado manobras, que não foi realizado as drogas prescritas pelo médico. Se não foi checado, pior ainda, né? Lembrando que a prescrição médica faz parte do paciente. Temos a SAI, que é Sistematização de Assistência de Enfermagem, né? Que é composta lá pela prescrição do enfermeiro, histórico de enfermagem, evolução de enfermagem, anotação de enfermagem, no mínimo, tá? E o impresso com os parâmetros vitais. No mínimo isso tem que estar dentro da sistematização de assistência de enfermagem. Aí depois vem adicionado prescrição médica, né? Aí depende do perfil da unidade, como que ela trabalha, se ela tem um formulário, uma descrição de todos os exames que o paciente fez, e por aí vai. Toda unidade ela pode destinar quantos formulários ela achar necessário dentro do prontuário do paciente, tá? Então, às vezes você trabalha numa instituição, nossa, não tem um papel, um ou outro. Por quê? Porque lá o sistema é informatizado. É no sistema que é realizado o prontuário, tá? Ah, mas é no sistema, eu mal sei digitar.
vai ter que se virar nos 30. Sabe por quê? Lá no seu curso de enfermagem, ninguém vai te ensinar digitação, nem tampouco informática. Então, você vai ter que saber que se trabalhar no local que o sistema é todo no prontuário, mas isso não é legal, tem que estar com papel escrito. Existe sim, a lei ela respalda que se a unidade ela tiver um sistema integrado, validado, homologado, com assinatura digital, tudo certinho, pode ser feito tranquilamente pelo prontuário no sistema eletrônico. E quando precisa de alguma evidência para apresentar em alguma situação específica, esse prontuário ele vai ser impresso e ali sai, né? Aí se o sistema tiver a assinatura eletrônica do médico, a prescrição já sai até com a assinatura eletrônica. É um investimento, tá? Mas, para você que vai trabalhar no local que há esse investimento, você pode sim utilizar o sistema eletrônico. E isso está super correto também. O que é importante? Mas tem... pode acontecer, tá? Mas eu preciso anotar sobre o meu paciente e não tem computador. Tem 3 computadores, mas meu colega está usando. Pode informar colocar o seu enfermeiro ciente esse problema antes de chegar às 19 horas. Eu estou dando um exemplo para ser prática da quem faz um plantão de 12, tá? Mas para você que faz um plantão de 6 horas ou de 8 horas, não vai reportar um problema para o seu líder imediato minutos antes, né? Por exemplo, o plantão termina às 19, 18h50. Olha, até agora, das 7 horas da manhã, eu não consegui chegar para acessar o prontuário eletrônico. Então, pessoal, precisa ter planejamento para realizar um bom prontuário, né? Para realizar um bom começo, meio e fim lá do nosso paciente, concluir toda a assistência, eu tenho que, tempos em tempos, abastecer. Não posso deixar para o final do plantão, porque a equipe multidisciplinar precisa ter acesso. Lembra que a assistência ela é continuada, então ali se a assistente social fez a evolução dela no sistema ou manual, precisa estar escrito, assinado e carimbado. Eu já vou falar um pouquinho sobre carimbo aqui com vocês. Se tem a farmácia, que existe a farmacêutico clínico, né, a farmácia clínica, então a farmacêutica ou farmacêutico clínico precisa fazer uma evolução no prontuário do paciente, também isso precisa estar de forma clara, seja no manual ou no eletrônico, precisa estar descrito, e por aí vai, nutricionista, que também, assistente social, que também acaba descrevendo, fisioterapeuta, tá? Então a equipe às vezes precisa ter um parâmetro vital do paciente. Por exemplo, o fisioterapeuta precisa realizar ali um aporte de oxigênio para o paciente. Então, ele precisa saber os parâmetros, né? Aquele paciente começou a saturação, dessaturar, né? Cair a partir de qual horário? Aí se você descreveu, né? Tudo certinho, às 8 horas da manhã, o paciente apresentou queda de saturação, apresentando cianose extremidades, e a saturação, lá, no 88%, e às 7 da manhã estava 99%, de repente. Então, ele precisa ter essa comparação. Nossa, às 7 da manhã estava 99%, agora está 88%, e aí vai. E aí às 10 horas está 70%, por exemplo. Aí o paciente já vai estar entubado, com certeza, né? Se não tiver uma resposta legal na máscara reinalante ou na ventilação não invasiva, com certeza ele vai. Mas olha a importância que tem a sua anotação dos parâmetros. O profissional que vai atender, ele já vai, para quem já está na prática, né, já sabe, vai encostar lá em você, nossa, começou que hora a saturação do paciente cair? Ele já olha ali no monitor e fala, não começou do nada, começou tal, não, começou a partir de X hora. Corre lá, pessoa, lógico, vamos deixar uma coisa clara. A prioridade é você ali, tratar o paciente, fazer todos os cuidados, realizar os cuidados, instalar oxigênio, ou catéter, ou máscara não reinalante, enfim, o que for, né? Um exemplo aqui, eu estou falando da saturação, porque é algo sério, né? A oxigenação do paciente. Feito isso, prestou cuidado, aí você parte para descrição, também não é aquela coisa insana, né? Você está falando, deixa eu anotar. O que você pode fazer é uma dica que eu dou muito para os meus alunos que estão em estágio, e até para profissionais que eu faço consultoria, que eu dou assessoria. Olha, pessoal, anotem, pega um papel, coloca um horário, você está ali na beira do leito, tem muita coisa, você está fazendo muita coisa ali, e o que acontece? Você vai lembrar. Eu, por exemplo, estou com 2, 3 pacientes, um caiu em saturação, outro teve taquicardia, outro paciente teve uma taquirritmia, e eu não sou uma máquina, né? Eu sou um ser humano. Então, anoto o leito, o nome do paciente, os sinais vitais, ainda mais se for de forma eletrônica, depois você senta no computador tranquilamente e vai transferindo essas informações. Não fiquem confiando, eu vou anotar aqui de cabeça, porque você vai acabar esquecendo. E aí, na hora que você sentar para fazer o relatório, você não lembra. Você está em 2, 3 pacientes para cuidar, né? Então, a dica é essa. Anote na beira-leito, tá? Instalei a dieta, 10 horas da manhã, em bomba de infusão, a XML hora, né? Vai anotando. Realizei o curativo, estava com secreção, exudato, como que estava, o aspecto, estava febril, o paciente não estava, tudo, detalhadamente. Mesmo se for uma forma manual, a escrita, anota os tópicos e os valores, aí depois que você sentar para realizar a descrição, bem sucinta, aí você já tem esses tópicos. Então, essa dica ela é muito valiosa. Não deixem de seguir, que isso dá uma direção bem legal para vocês, tá?